amor, vem para a fonte, ó vem pecador, Cristo te chama a ti, Cristo te chama a ti, Cristo te chama, ó vem pecador, Cristo te chama com voz de amor, Cristo te chama a ti. Cristo te chama a ti, pecador, te chama a ti com voz de amor. Deixa os pecados e vem ao Senhor. Cristo te chama a ti. Cristo te chama a ti. Cristo te chama, vem pecador. Cristo te chama com voz de amor. Cristo te chama a ti. Deixa as sendas do mundo de horror. Venha Jesus, vem com amor. Cristo te salva, ó vem pecador. Cristo te chama a ti. Cristo te chama a ti. Cristo te chama, vem pecador. Cristo te chama com voz de amor. Cristo te chama a ti. Cristo glorioso virá com poder. Pronto estás para acender. Meus irmãos, bom dia. Aqui quem vos fala é pastor Luciano Lúcio. Estou entrando neste momento para iniciarmos a nossa live deste domingo. Eu creio que você está me ouvindo já nesse dia. Nós vamos iniciar aqui o nosso trabalho. Eu sei que você está aí, vai convidar outras pessoas. Quero que você convide as pessoas para que juntos nós possamos estudar a palavra de Deus. Já está conosco Márcia Tomás, pastora Márcia Lúcio, Marcela Nobre, glória a Deus. Eu estou te aguardando para que nós possamos iniciar a nossa live de escola bíblica dominical. Nós vamos aprender nesta manhã um tema muito importante, da lição de número 11, que era do domingo anterior, mas nós vamos atualizar ele aqui. Você vai entrar aí, nós vamos estudar juntos. Lição de número 11, compromissados com a evangelização. Eu vou deixar tocando mais um hino para você. Você vai ouvir mais um hino, o hino de número 119. Vou colocá-lo aqui. Enquanto isso, você convide alguém, você busque alguém para que nós possamos estar juntos estudando a palavra de Deus. Glória a Deus. Estou aguardando aí que você possa entrar, você possa chegar junto conosco e juntos nós vamos estudar a palavra. Vamos ouvir mais um hino. O hino inesgotável é o seu amor, o hino 119. Glória a Deus. Um probleminha aqui, não quer sair. Vamos ouvir então de novo aí o número 80. Vamos lá.
Cristo te chama a ti, pecador, te chama a ti com voz de amor. Deixa os pecados e vem ao Senhor. Cristo te chama a ti. Cristo te chama a ti. Cristo te chama, vem pecador. Cristo te chama com voz de amor. Cristo te chama a ti. Deixa as sendas do mundo de horror. Venha Jesus, vem com amor. Cristo te salva, ó vem pecador. Cristo te chama a ti. Cristo te chama a ti. Cristo te chama, vem pecador. Cristo te chama com voz de amor. Cristo te chama a ti. Cristo glorioso virá com poder. Pronto estás para acender. Só por seu sangue tu podes vencer. Cristo te chama a ti. Cristo te chama a ti. Cristo te chama, vem pecador. Cristo te chama com voz de amor. Cristo te chama a ti. A compassiva voz do Salvador chama-te já com santo amor. Vem para a fonte, ó vem pecador. Cristo te chama a ti. Cristo te chama a ti. Cristo te chama, ó vem pecador. Cristo te chama com voz de amor. Cristo te chama a ti. Glória a Deus. Eu quero neste momento fazer uma oração com você. Você que me ouve, nós vamos orar a Deus e nós vamos iniciar então nosso estudo da palavra de Deus. Quero agradecer a Deus pelos irmãos que já estão comigo. Nós vamos louvar a Deus nesse instante e fazer aqui a vontade de Deus. Já quero agradecer os irmãos que estão online comigo, irmão Maurício, vereador de Biraci, presbítero Reginaldo, Márcia Lúcio, minha esposa, o Pedro, várias, a Gabriela, louvado seja Deus, irmã Rita Teixeira e muitos irmãos. Loseu já está entrando aí. Eu louvo a Deus que muitos irmãos já estão chegando aí para juntos nós aprendermos da palavra de Deus. Oremos a Deus dos céus. Pai santo e eterno, eu quero te glorificar nesse instante, que o Senhor venha nos abençoar nesta manhã, para que nós possamos, Senhor, aprender um pouquinho da Tua palavra. Senhor, é necessário que nós aprendamos a Tua palavra, para que nós tenhamos direcionamento, para que nós tenhamos, Senhor, confiança, para que nós tenhamos, Senhor, alicerce. A Tua igreja precisa da palavra, a Tua igreja necessita da palavra, e é por isso que nesta manhã nós estamos aqui, Senhor, para juntos nós degustarmos, nós podermos ser corrigidos, exortados, consolados e direcionados pela Tua palavra. Então eu te peço agora, em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero pedir aos irmãos que já entraram, você por gentileza, Francisco de Assis, meu amigo Chiquinho, é o Chiquinho, fala aí sim, vou orar pela sua família, Chiquinho, se eu não estou enganado, aí é o Chiquinho da autoescola, um grande parceiro, glória a Deus, que benção, Chiquinho, bom ter você aqui. É o Chiquinho da autoescola? Dá um sinal aí, Chiquinho. Nós vamos aqui divulgar aqui porque eu tenho vários amigos Francisco de Assis. Se tiver, é ele mesmo. Sérgio Zaparoli, Serginho, muito bom. Que bênção. Algumas pessoas da nossa cidade aqui de Patrocínio, que nós temos um carinho especial, estão conosco aí
nessa live. Pois é, Francisco, Chiquinho, nós vamos aprender nesta manhã, no momento de tanta dificuldade que nós estamos vivendo, e nós precisamos ter o compromisso de evangelizar. Nós temos o compromisso com a evangelização. E é isso que nós vamos, neste momento, Angélica Martins, lá de Bom Jesus da Penha, Pai do Senhor para Angélica, irmã Angélica, um abraço. Nós vamos aprender sobre compromissados com a evangelização. Os irmãos que já estão aí comigo, compartilhe essa live lá na sua linha do tempo, para que outras pessoas possam também ter acesso a esta live tão importante, aonde nós vamos falar nesta manhã sobre compromissados com a evangelização. O texto áureo, aquele texto que abre a nossa mente, está em Romanos, capítulo 1, versículo de número 16. Lá o apóstolo Paulo dizia: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O apóstolo Paulo, quando ele diz este versículo, quando ele escreve à igreja de Roma, ele está tentando dizer aos romanos, irmão Enilson e irmã Luciana acabaram de entrar, ele está tentando dizer aos romanos que ele não tinha vergonha do evangelho como tinham os judeus. Os judeus, por não acreditarem que Cristo havia vindo ao mundo como Salvador, os judeus se envergonhavam deste evangelho. Mas, no entanto, o apóstolo Paulo, quando ele experimenta este evangelho, quando ele, irmão Gildo Ribeiro, glória a Deus, lá em Porto Ferreira, glória a Deus, quando ele está dizendo, eu não me envergonho, ele está dizendo, irmão Enilson, irmã Luciana, lá na Fazenda da Mata, ele está tentando dizer, olha, o evangelho me salvou, o evangelho me convenceu, o evangelho me transformou, e agora eu não me envergonho, muito pelo contrário, eu vou pregar este evangelho. E ele deixa muito claro aqui que o evangelho de salvação, o evangelho de Cristo, ele não é exclusivo de um povo ou de uma nação. Ele disse assim, olha, eu vou pregar para todo aquele que crê, tanto primeiro do judeu, como também o primeiro do grego. O que ele está dizendo, quem eu encontrar, seja grego, seja judeu, seja romano, eu vou pregar o evangelho, eu vou ministrar a palavra, porque a palavra de Deus, ela é poder. Então Paulo está totalmente compromissado com a palavra, Paulo está totalmente compromissado com a palavra de Deus. E aí nós vamos ver a verdade prática. O escritor aqui da revista diz assim, olha, a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos. Então é minha, é sua, é nossa responsabilidade. Mas salvação do ser humano mediante o quê? Mediante, pastor Ailton e Solange, mediante o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo diz assim, que este evangelho, quando for pregado por mim e por você, nós não temos posição melhor do que outras pessoas. Paulo está dizendo, e a verdade prática está nos ensinando, que nós, como pregadores do evangelho, não somos melhores do que ninguém. Nós não somos exclusivamente melhor, mas sim ele está dizendo, olha, o escritor da revista, Zé Paulo Ferreira, Rodolfo Carrijo, olha só, ele diz assim, mas este evangelho vai nos fazer tornar servo de todos. Então, quando nós estamos pregando o evangelho, nós estamos servindo. Quando nós estamos pregando o evangelho, nós estamos fazendo a vontade de Deus.
E hoje, diante desta pandemia, muitas pessoas dizem, pastor, não há possibilidade de pregarmos o evangelho. Irmãos, isso não é verdade. Nós temos as redes sociais, nós temos as mídias sociais para propagar o evangelho. Então não há por que nós ficarmos sem pregar a palavra. E nós precisamos pregar o evangelho, porque o mundo está vivendo como um rebanho sem pastor. Rubens Rodrigues, Deus abençoe. Nós estamos vivendo como se estivéssemos sem pastor. E aonde nós temos que ir? Jesus diz em Mateus 13:38 que o campo de pregação é o mundo. Aonde este evangelho puder chegar, nós precisamos propagá-lo para que ele chegue. Lucas 24:47, o nosso querido Jesus, em Lucas 24:47, ele vai dizer que o evangelho tem que ser pregado em todas as nações. Chibungo, Jonatas Ferreira, lá de Itamugia, Pai do Senhor, filhão. Deus te abençoe, saudade de vocês. Nós temos que pregar em todo lugar. E aí, você me diz, mas e se eu não pregar? Se você não pregar, Paulo escreve em 1 Coríntios 9,16, ele estava dizendo dele. Ele diz assim, ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Nós precisamos anunciar o evangelho. E por que precisamos anunciar? Paulo vai dizer a Timóteo, em 1 Timóteo 2,4, Paulo vai dizer, é a vontade de Deus que todos os seres humanos se salvem. Então nós precisamos buscar urgentemente a capacitação para nós pregarmos o evangelho. Nós precisamos buscar oportunidades urgentes para que nós preguemos o evangelho. Porque o evangelho de Cristo é salvação para todo aquele que crê. E você, nesta manhã, você deve fazer isso. Nós estamos aqui nesta live de escola bíblica te dizendo que é necessário que você se conscientize a respeito disso. Que você se conscientize do seu compromisso com a evangelização. Que você entenda que a evangelização é uma prioridade. Pregar o evangelho que leva a paz, que leva o amor, que leva a união, que leva a unidade, é uma responsabilidade de todos nós. Nós temos que enfatizar ao mundo que Jesus morreu para os pecadores. Pastor Orlando de Guaranésia, Deus abençoe o senhor. Nós não podemos, pastor Valdemar de Buritizal, a paz do senhor, nosso segundo vice-presidente, que honra tê-lo aqui. É nossa obrigação enfatizar que Jesus morreu para todos os seres humanos. Nós precisamos levar o evangelho e principalmente mostrar aos irmãos, através do Novo Testamento, que a obra missionária, ela é uma responsabilidade da igreja, que a obra missionária, ela deve ser feita tanto local como transcultural. Quando eu digo local, estou dizendo na sua cidade, na sua rua. Quando nós falamos em transcultural, nós estamos falando de outros povos e nações. As almas precisam de nós. As almas estão precisando de nós. E o que nós estamos fazendo para que isso aconteça? A evangelização sempre foi. Lenay Freitas, Deus abençoe. Pastor Adnilson Jesuíno de Mococa, do campo de Barueri, Deus abençoe. Muitos amigos entrando aí. Queridos, Lenay Freitas aí da Cali Produções, que nos proporciona aqui alguns aparelhagens aqui para que essa live tenha uma qualidade de som. Deus abençoe, viu, Lenay, de coração. Meus queridos, a introdução desta lição vai nos dizer que o reino de Deus cresce.
O reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo e se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho a um mundo que perece por causa do pecado. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Isso aponta para a importância, Paulo Oliver, de Itamugi. Isso mostra a importância da evangelização e da obra missionária. Então vamos lá, vamos entender. Você, como igreja do Senhor, é papel meu, é papel seu. Nós somos a agência que Deus credenciou. Nós somos a agência que Deus preparou, que Deus cuidou, zelou, morreu na cruz, para que hoje nós pudéssemos levar esta mensagem, para que hoje as pessoas possam ser evangelizadas. E aí nós vamos ver que a evangelização, ela não está em segundo plano. A evangelização é uma prioridade. A evangelização é algo primordial. Quando nós vemos alguém deixando esta tarefa em segundo plano, nós estamos fora do reino. Porque o reino de Deus é para levar o Evangelho, irmão Paulo Oliver de Itamugi. É nossa responsabilidade. E quando nós olhamos para esta evangelização como prioridade, está dizendo aqui que é um compromisso da igreja de Deus. Deus fez este compromisso comigo e com você. Deus fez esse compromisso com a igreja. A igreja tem que ter a responsabilidade e a consciência de que o evangelho não é algo secundário, mas sim primordial. Olha só, a evangelização como prioridade. O evangelho não é uma mensagem alternativa. Trata-se de uma questão de vida ou morte. Vida para os que recebem, isso, irmão Loseu, para os que recebem a Jesus como Salvador, e morte para os que rejeitam. A divulgação das boas novas de Cristo é tarefa de todos nós. Porque se você for na leitura bíblica em classe, em Marcos 16:15, Jesus disse assim: ide por todo mundo. O ide aqui está no imperativo, está dando uma ordem que não temos como escapar. Jesus disse: vá se der. Se vocês puderem. Não, ele não disse isso. Ele disse ide. Ele está dando uma ordem. Ide, irmã Angélica e pastor Cláudio Rabelo aí de Bom Jesus da Penha. Ele está dizendo para nós irmos. Ele não está dizendo se der. Por quê, queridos? Porque é uma questão de vida ou morte. É uma questão de vida ou morte. As pessoas estão morrendo. E só a igreja tem o papel de levar esta mensagem. Olha só, o evangelho. Pastor, o que é evangelho? O evangelho é uma palavra derivada de duas palavras gregas. Duas palavras gregas. O eu, que é advérbio, e bem, que é angélia, que significa mensagem, boas notícias. Assim, as duas palavras vão formar a palavra evangelion, que quer dizer boas novas, boas notícias, notícias alvissareiras. O evangelho é a mensagem de Cristo que salva o pecador. E aí o evangelho está no contexto de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Quem é o Filho unigênito? É Cristo. E o que é Cristo? É a salvação. Lucas Pereira,
lá da Fazenda da Mata, glória a Deus. O Evangelho é a mensagem de salvação. E o Evangelho é o meio em que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê. Se você for comigo, eu vou abrir aqui junto com você a minha Bíblia. Vamos ler 1 Coríntios, irmã Quitéria, Deus abençoe, Isaías e Nayara, que bom, que bênção. 1 Coríntios, presbítero Isaías e a secretária da igreja, irmã Nayara. E 1 Coríntios 15, 2 diz, eu vou ler o 1 e o 2 para você entender. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tem anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes. Olha lá, se vocês reterem, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão, quando nós estamos retendo o evangelho, é porque nós não temos ele como o evangelho da salvação. Mas nós precisamos levar, porque nós sabemos do poder deste evangelho. E aí, só por meio do evangelho, é que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus. Não existe mágica, não existe outro meio para que nós possamos convencer estas pessoas de serem impactadas pelo evangelho. Então, nesta manhã, nós precisamos nos conscientizar que é só através do evangelho que essas pessoas poderão se converter a Cristo. Nós vamos ver na questão de que evangelho nós estamos pregando, quem é este Salvador? Ora, o Salvador do mundo nós sabemos quem é. O Salvador do mundo não está nas autoridades desta nação e também do mundo. Não está nas grandes potências mundiais. A salvação está em Cristo Jesus. Oh, aleluia. A salvação está em Cristo Jesus, Gabriela. A salvação está em Cristo, irmã Quitéria. A salvação está em Cristo, meu pastor presidente, pastor Wallace Moreira. Nós temos que entender, igreja, que a salvação está em Cristo Jesus. Não é verdade, pastor Wallace? Não existe outra forma de nós buscarmos as pessoas, se não for através do evangelho. E por isso a igreja está sendo conscientizada de que o único Salvador do mundo está contido no evangelho. Porque o evangelho, quando nós falamos que ele é boas novas, é porque ele vem trazendo notícias. E notícias de um reino que não é deste mundo. Notícias de um reino que não é desta terra. Nós estamos levando a salvação. Nós estamos levando a salvação, levando o evangelho. Olha só que coisa importante você entender. Nós estamos levando salvação e perdão dos pecados na pessoa de Jesus Cristo. Então, é o evangelho da graça de Deus. Jesus Cristo é o evangelho da graça de Deus. Vamos ler Atos capítulo 20, versículo 24. Atos, capítulo 20, versículo de número 24. Olha o que diz o versículo 24. Diz assim: mas em nada tenho como minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério, que eu recebi do Senhor Jesus. Para quê? Para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Paulo está dizendo, olha, eu não tenho nada por precioso a não ser cumprir o meu ministério, cumprir a minha carreira e dar testemunho do evangelho. Olha que coisa linda que Deus está falando contigo nesta manhã. Nós não pregamos o evangelho somente por obrigação, mas nós queremos também testemunhar. E as escrituras nos ensinam que todos os seres humanos, eu, você, todos nós, todos somos pecadores e todos precisam reconciliar-se com Deus. Pastor, me prova isso.
Romanos 3, versículo 23. Vamos ler. Eu espero que você esteja com a Bíblia aberta. Quem tiver com a Bíblia aberta, dá um joinha aí. Deixa eu ver quem está com a Bíblia aberta aí. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todos pecaram. Todos pecaram. E aí, se você vai comigo em Romanos 5,12, não é, pastor Orlando de Guaranésia? Olha lá o que diz o versículo 12. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Olha aí, né, irmã Angélica? Todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Só que existe uma saída, aleluia. Existe uma saída para a humanidade. E aí Jesus, quando está conversando com seus discípulos, não é, pastor Valdemar de Buritizal? Quando Jesus está conversando com essas pessoas, quando Jesus está falando com elas, lá em João capítulo 14, e o versículo 6, cooperador Alcides e cooperador Pedro, Jesus disse assim: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Olha que maravilha, olha que bênção. Eu estou te pedindo esta manhã, aprenda a palavra de Deus, faça a obra, pregue a palavra, porque Jesus é o caminho, gente. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ninguém vai conseguir se salvar se não for por Ele. Ele mesmo foi quem falou isso. E aí, ele dizendo isso, lá em Mateus 13:38, ele diz: o campo é o mundo. A pregação do evangelho, então, é uma necessidade imperiosa, porque não existe salvação sem Jesus. E o campo é o mundo. E isso nos mostra a grande responsabilidade que nós temos, tanto local quanto mundial, em pregar o evangelho. É de responsabilidade da igreja, seja a pregação local, seja a pregação mundial, a igreja precisa pregar a palavra. A igreja precisa levar o evangelho da salvação. Você, antes que eu passe para o próximo tópico, você que está me assistindo, olha, eu já tenho muitas pessoas que passaram aqui, que já foram, mas você nesta manhã, compartilhe aí, compartilhe esta live para que alguém possa também entender a responsabilidade da evangelização. Presbítero Isaías e Nayara, é nossa responsabilidade. E a igreja é uma agência legítima, presbítero Reginaldo Rodrigues. Eu preciso que você compartilhe isso com outras pessoas, que você compartilhe isso com as pessoas. Aleluia, pastor Valdemar. A igreja precisa não somente ter isso como um peso, mas como uma responsabilidade, como uma honra. Deus nos honrou para ser o quê? A sua agência. E aí o Senhor vai constituir a igreja. O Senhor, isso Pedro já acabou de compartilhar. Eu quero pedir, compartilhe aí conosco. A igreja é uma agência do reino. A igreja é uma agência do reino de Deus na terra e está encarregada de anunciar as boas novas de salvação. É necessário, pois, que haja uma mobilização, que toda a igreja cumpra essas metas. É interessante que o nosso pastor presidente, o pastor Wallace, ele nos coloca algumas metas a serem atingidas. E às vezes algumas pessoas não entendem isso. Mas como agência que nós somos, nós precisamos cumprir metas.
Nós precisamos atingir pessoas, Priscila Fernandes. Nós precisamos ir em busca das almas. E aí, com muita sabedoria, o nosso pastor nos coloca metas. E essas metas precisam ser alcançadas. Essas metas, cada crente precisa ser o quê? Um próspero ganhador de almas. Porque lá na época dos apóstolos, todos eles trabalhavam, seja diácono, seja cooperador, seja bispo, seja presbítero, todos estavam pregando o evangelho. E o interessante é que lá em Atos 8:4 mostra até quem estava sendo perseguido. Porque lá em Atos 8:4 diz: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Olha só, muitos, e isso aqui, irmãos, nós vamos ver que quando eles estão dispersos, por exemplo, Filipe vai pregar o reino de Deus e Deus vai confirmando as palavras dele. Por onde ele passa, os samaritanos receberam a palavra, foram curados, experimentaram a salvação. E quem cooperava com a igreja? O Espírito Santo, pastora Márcia. O Espírito Santo, Angélica Martins. Então, a igreja, nós devemos seguir o modelo apostólico. Jesus foi enviado ao mundo para suprir as necessidades do homem. Se nós não pregamos o evangelho, nós não acreditamos no que o próprio Jesus disse em Mateus 11:28. Olha o que ele diz em Mateus 11:28, ao verso 30. Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Nós precisamos levá-los até Cristo. Nós precisamos levá-los até Cristo, porque Cristo diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O que o mundo está precisando é de descanso para as suas almas. O que o mundo está precisando é de um jugo suave e de um fardo leve. E quem tem a obrigação, o compromisso de levar este evangelho é a igreja de Cristo. É a igreja de Cristo que tem esta responsabilidade. É a igreja de Cristo que tem esta responsabilidade primordial de levar este evangelho. E nós vamos ver que em Romanos 1,16, Paulo vai nos mostrar que nós devemos agir como Paulo. Nós não devemos nos envergonhar do evangelho. E por que não nos envergonhamos, irmã Priscila Oliveira? Nós não nos envergonhamos. Vai entrando, vai compartilhando esta live. Nós estamos falando sobre compromissados com a evangelização. Nós não nos envergonhamos do evangelho de Cristo, porque ele é poder. E esse poder nos atingiu. Esse poder nos abençoou. Este poder nos lavou, nos limpou. E por isso nós não nos envergonhamos deste evangelho. Nós não nos envergonhamos, irmão José Reis Ribeiro e Luziano. Nós não nos envergonhamos, Cristiano Pereira. Nós não nos envergonhamos porque o evangelho é poder. O evangelho é uma questão de vida ou morte. E a evangelização se tornou uma prioridade. Mas eu prego o evangelho porque eu tenho consciência de que meu Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. E aí nós vamos ver, vamos entender que a obra expiatória, ela tem uma extensão ampla. Jesus não morreu somente para os judeus. Jesus não morreu somente para os gregos, mas Jesus morreu para todos. Jesus não quer que o evangelho seja um evangelho, como eu posso dizer, elitizado. Não, é para todos. E aí, a extensão da obra expiatória de Cristo tem sido debate ao longo dos séculos. Mas especialmente depois da Reforma Protestante, não se pretende aqui fulanizar,
pois o que nos importa é a compreensão do assunto à luz da Bíblia. E aí, a nossa teologia, o que ela nos ensina? Antes, convém ressaltar que a nossa teologia é pentecostal e ela vem diretamente das Escrituras, sem intermediação dos teólogos da Reforma Protestante. A teologia pentecostal que nossos pais nos legaram não teve um teólogo ou um reformador como intermediário. E aí nós vamos ver que as Assembleias de Deus e a CPAD vêm publicando vários volumes de coleção de revistas de escola bíblica dominical, publicadas desde 1930. E nenhuma delas há citação de teólogos ou reformadores para nos ensinar, para esclarecer, para ilustrar ou embasar uma interpretação bíblica. Mas a nossa teologia é original e estritamente bíblica. É um dos legados deixados pelos nossos pioneiros. Nós estamos baseados no que está em 1 Timóteo 3, 14 a 17, 2 Timóteo. E aí vem a pergunta, por quem Jesus morreu? Essa é uma pergunta interessante, porque há muitos debates, irmãos, teológicos sobre este tema. Mas nos últimos tempos, os debates se concentram em duas interpretações das Escrituras. Primeiro, eles trazem a expiação limitada e segundo grupo crê na expiação ilimitada. Na limitada, eles dizem que a morte de Jesus, ele morreu apenas para um grupo restrito de pessoas que foram escolhidas antes da fundação do mundo. Tal pensamento vem da visão teológica, a nosso ver, equivocada e baseada numa exegese ruim. Essa interpretação é ruim, como acontece numa interpretação forçada de 1 Timóteo 2,4, que afirma que Deus, que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Os teólogos defensores dessa teoria limitada concluem que se trata de todos os homens crentes. Nós rejeitamos essa interpretação. Esse é um dos exemplos, entre outras passagens bíblicas, que eles interpretam de modo a ajustarem a sua teologia. Mas nós cremos na morte de Cristo para todos, que é a tese da expiação ilimitada. Isso significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Esse ensino nós recebemos de nossos pais, que usavam a Bíblia como fundamento desta doutrina. Jesus é o Salvador do mundo. João 4,42. Testificamos que o Pai enviou seu Filho para a salvação do mundo. Lá em 1 João 4,14 também. E não somente para algumas pessoas. A expiação foi realizada em favor do mundo inteiro. Lembre-se do que João, em 1 João 2,2, ele escreveu. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Por isso que Jesus mandou pregar ao mundo inteiro, para toda criatura. É um erro teológico afirmar que a expiação é limitada. E esta tese cai com João 3,16, aonde Jesus fala que veio, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então ele está dizendo a todos nós, como também nós temos aqui Paulo escrevendo a Tito. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, Tito 2,11, diz assim: porque a graça se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então a salvação é para todos. Todos têm o direito de serem salvos. Mas como eles se salvarão se nós não pregarmos? Como eles se salvarão se nós não levarmos o Evangelho para eles? Como eles vão receber a salvação se não há quem pregue? Mas aí a responsabilidade da igreja, ela é local e ela é transcultural. Ela é presente, como ela também é para as pessoas do futuro à nossa frente.
E aí a evangelização local e transcultural. O que é isso? Que termos são estes? Nós vamos aprender. Jesus mesmo mostrou aos discípulos quando ele disse assim, que era para eles começarem em Jerusalém, passar por Samaria, pela Judéia e até os confins da terra. A evangelização deve ser local, mas deve ser transcultural. O Novo Testamento nos mostra que evangelismo e missões são tarefas precípuas da igreja. O livro de Atos nos destaca a obra missionária e registra missões por todos os ângulos e mostra todas as possíveis atividades de um missionário. Atos ressalta ainda o poder do Espírito Santo, a obra da evangelização e as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Vejamos, evangelização. Evangelização é o ato de comunicar boas novas de salvação a todas as pessoas por meio da palavra. É o que Jesus fez e é o que ele mandou que fizéssemos também. Isso significa que testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Geralmente é uma ação acompanhada de obras sociais. Por isso nós estamos aí com o projeto Mão Amiga, pastor Wallace e todo o campo, os irmãos sempre, irmão Enilson, irmã Luciana, irmão Lozeu, sempre fazendo trabalho social. Porque a igreja de Atos dos Apóstolos fazia isso. Atos capítulo 2. Vamos ler aqui. Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Olha o que diz aí. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão. O evangelho precisa também ter atividades sociais, que isso vai caracterizar uma verdadeira igreja cristã. Esta é a visão que nós temos e que se iniciou com o avivamento da Rua Azusa, que os evangelistas e missionários até pensavam a princípio que o dom de línguas era para pregar aos pagãos ao redor do mundo. A xenolalia é isto, a habilidade de falar uma língua que o indivíduo não aprendeu. Mas logo esses pioneiros desistiram da xenolalia missionária, mas eles continuaram a obra missionária sem mesmo buscar este dom. Porque havia pessoas que recebiam o dom de falar línguas de outras nações, justamente para quê? Para buscar as nações não atingidas, para buscar os povos que ainda não haviam ouvido o evangelho. Mas a evangelização também existe as missões, que é o trabalho de evangelização entre pessoas de culturas diferentes. Pastor, mas muda missões e evangelização? Não muda. Missões e evangelização, a mensagem é a mesma. O evangelho é o mesmo. Só que missões nós precisamos nos ajustar, adaptar-se conforme o costume de cada povo, respeitando a sua etnia. Veja que Paulo introduz a sua pregação na sinagoga de Antioquia da Psídia para anunciar a Jesus. Paulo faz o quê? Ele vai buscar, e você vai observar, por exemplo, quando ele chega no Areópago, em Atenas, ele vai comparar os discursos, ele vai se adaptando ao ambiente, no sentido cultural, de respeito à etnia. O cristianismo não tem como objetivo padronizar o mundo e nem destruir as culturas. A mensagem de Cristo é universal. E no dia do triunfo de Cristo e da igreja, cada povo e etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria cultura. Pastor, me prova isso. Apocalipse, capítulo 5, versículo 11 ao 13. Olha o que diz lá. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos animais, dos anciãos. E era o número dele de milhares, e com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e as ações de graça. E ouvia toda criatura que está no céu e na terra, debaixo da terra, está no mar, em todas as coisas que neles há,
ao que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça, honra, glória e poder. Olha só, virão de todas as nações, de todos os cantos do mundo. O apóstolo Paulo, ele diz que nós, sendo livres, se fez servo de todos, judeu para judeus, sem lei para os sem lei. Olha, então nós temos que ir aonde tem lei, mas aonde não tem lei. É nossa obrigação, Silas Amaral, Miqueias Amaral, é nossa obrigação levar o evangelho a todas as nações, a todos os povos, respeitando a sua cultura e a sua etnia. Mas eu te pergunto nesta manhã, qual é o desafio que nós temos hoje? O desafio é que Jesus disse em Mateus 13:38, que o campo é o mundo. Ele não diz que o campo era Jerusalém, que nem era Judeia, nem Roma, nem minha cidade, nem a tua. Jesus não disse para primeiro pregar em Jerusalém, depois na Judeia, Samaria. Não, ele disse assim: eu quero que vocês, é claro, iniciem aqui, mas que vocês vá até os confins da terra. Ele disse assim, tanto em. Então, ele não estava dizendo pregar em, mas tanto. Então, nós podemos estar em Jerusalém pregando, outros em Samaria, outros na Judeia, outros em Roma e outros até os confins da terra. Ele estava falando de simultaneidade. Enquanto nós pregamos aqui, este evangelho pode ser pregado em outro lugar. Por isso que é necessário você participar, compartilhar, divulgar o evangelho. Porque o evangelho precisa chegar em outras nações. Isso está falando que nós temos que pregar de forma simultânea, ainda que alguns estejam confinados, mas Jesus levantará outros para que leve a palavra. É uma grande verdade nesta manhã, que a evangelização ela deve ser local, mas também deve ser transcultural. Porque Jesus disse, em verdade vos digo, que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Jesus está próximo de vir e nós precisamos anunciar o evangelho. Para concluir a nossa lição, meu primo Rogério Venâncio, Deus abençoe. Para concluir, a Bíblia diz que não existe salvação sem Jesus. Então, irmãos, que nós possamos levar este evangelho para as pessoas e que as pessoas entendam, não existe salvação sem Jesus. Não existe salvação sem Cristo. Cristo, salvação para todos. Não existe salvação sem Jesus. Porque está muito claro lá em João 14,6, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas boas novas é o poder de Deus para a salvação e libertação. E essa salvação e essa libertação está disponível a todos os povos. Mas há uma necessidade de alguém para levar essa mensagem. E este alguém que Jesus precisa é você, é eu. Este alguém que Jesus precisa somos nós. Nós somos os incumbidos de levar o evangelho da salvação. Já se passaram quase 2000 anos em que os cristãos estão pregando a mensagem. E ela continua sendo cada dia uma mensagem nova. Que você entenda nesta manhã que mensagem de salvação, evangelho da salvação é boas novas. É boas novas para aqueles que creem. É boas novas para aqueles que acreditam. E se você acredita, você deve pregar. Se você acredita, você deve pregar, porque grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Se você está alegre, você será um pregador do evangelho. Se o evangelho atingiu o seu coração e produziu em você alegria, você deve abrir o teu coração e começar a pregar este evangelho.
E o evangelho precisa ser pregado em tempo e fora de tempo. Não dá tempo de nós esperarmos. Não dá tempo de nós ficarmos esperando o amanhã. O tempo de pregar é hoje. O tempo de pregar é agora. O tempo de pregar é hoje, é nesta manhã. E Deus quer levantar homens para esta seara, porque nós sabemos, querido obreiro Rogério Venâncio, da igreja Sara Nossa Terra, meu primo, Deus te abençoe. Olha só, lá diz, a Bíblia diz assim que a seara é grande. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Poucos são os que se apresentam para esta grande obra. Marcelo dos Santos. Poucos são aqueles que sequer entram para compartilhar uma live dessa, para que outras pessoas possam ir. Olha quantas pessoas nós temos, pouquíssimas pessoas. Se todos nós nos conscientizássemos de que as almas estão precisando, de que as almas estão querendo se salvar, todos nós seríamos tocados pelo poder do Espírito Santo. Todos nós estaríamos sempre procurando os nossos líderes e dizendo: tem algum trabalho para fazer, tem evangelização para ser feita, aonde o Senhor quer que a gente vai, aonde o Senhor quer que a gente chegue. A palavra de Deus precisa expandir, e eu agora estou no encerramento desta lição, te dizendo, Jesus está à procura de homens e mulheres que estejam como Isaías naquele dia. Senhor, envia-me a mim. Senhor, eu quero ser enviado. Deus abençoe Rodrigo Teixeira, meu filhão. Jesus está te perguntando nesta manhã: a quem eu enviarei e quem há de ir por nós? As almas estão morrendo. As almas estão aí morrendo, mas Jesus morreu por elas. Jesus morreu por estas almas. E nós vamos deixá-las morrer, irmão Enilson, irmã Luciana, Gabriela, pastora Márcia, irmã Angélica, alguns irmãos que ainda estão comigo. Vocês estão aí me ajudando a propagar, compartilhando a live, estão nos ajudando nós precisamos isso, irmã Angélica, nós precisamos de uma vez por todas priorizar a palavra. Cooperador Loseu, as pessoas estão cada vez mais distantes da palavra, cada vez mais distantes do evangelho, cada vez mais distantes da verdade, e nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão desapercebidas, as pessoas estão se esquecendo da palavra da verdade, as pessoas estão se esquecendo das coisas de Deus, estão longe de Deus, estão cada vez mais longe da presença. Mas eu quero louvar a Deus nesta manhã, porque sei que muitas pessoas vão pregar o evangelho, vão levar o evangelho da salvação, vão estar aqui comigo, dizendo: não, Senhor, me envia, né, Gabriela Paloma Alves, me envia, Senhor, eu quero ir, eu quero pregar. Compartilha mesmo, Rodrigo, compartilha para que quem não assistiu possa assistir. Se você compartilhar aí mais 3 pessoas, eles ouvirem esta palavra, porque a igreja do Senhor, gravem isso, a igreja do Senhor é a agência que Deus levantou para pregar. A igreja de Jesus foi chamada para levar o evangelho da salvação. E nós precisamos de uma vez por todas ser compromissados com esta palavra, ser compromissados com esta palavra. Aonde está você que quer fazer o trabalho local ou quer fazer o trabalho transcultural? Se prepara para isso. A Bíblia diz que quem ganha almas é sábio, quem ganha almas, ele é um homem abençoado. Você pode ser abençoado nesta manhã, irmão José Benedito, pai do Senhor, Deus está te chamando nesta manhã. Você faz parte da agência missionária de Cristo. Pedro, Deus abençoe.
você faz parte. E eu noto, meus irmãos, que às vezes a gente chama as pessoas para evangelizar, para fazer uma visita. Agora, nesse período, eu até entendo que muitos não querem se expor, mas quando não tinha o Covid também não queriam se expor. Mas eu te pergunto, em épocas de Covid, nós vamos deixar as almas morrer, nós vamos deixar as pessoas sem oração, nós vamos deixar as pessoas sem que a gente leve a palavra da verdade? O que nós vamos fazer? Nós vamos deixá-las morrer? Irmã Luciane Pereira, o que nós vamos fazer? É tempo nesta manhã de nós nos conscientizarmos. É tempo nesta manhã de nós entendermos que em tempo e fora de tempo as almas precisam da palavra. As almas precisam de mim, precisam de ti, precisa da igreja. Que Deus possa conscientizar você nesta manhã. Que nesta manhã você fique com esta palavra. Que você fique com esta mensagem de Deus. E lembre-se, há uma necessidade que alguém possa levar essa mensagem de vida. Já fazem mais de 2000 anos e os cristãos continuam pregando esta mensagem. E ela continua sendo cada dia uma mensagem nova. As pessoas precisam de nós. A humanidade precisa de você. A humanidade precisa de nós, irmã Elizabeth Santos. Nós precisamos levar a palavra de Deus. Nós precisamos levar a palavra de Deus. Nós precisamos nos conscientizar de que a palavra de Deus, ela vai ser a única que vai mudar o coração do homem. Ela vai ser a única que vai salvar o homem. Aleluia. É a única. Isaías, presbítero Isaías. Entrou aí agora, presbítero Ivanildo, estava com saudade, glória a Deus. É a única que pode salvar. A palavra de Deus, você é um missionário de Cristo. Você é um missionário de Cristo para levar o evangelho. Nós precisamos urgentemente entender que a obra missionária, que a obra da evangelização, queridos, ela está ligada à vinda de Jesus. Jesus é um missionário, um modelo de dinâmica, de ação. Jesus, ele é um missionário que cumpre, arrisca o que é pregar, irmão Loseu. E nós estamos como que distantes. Nós estamos como que olhando as coisas acontecerem. Mas Jesus, o missionário modelo, ele se compadece das multidões aflitas, ele se compadece das pessoas exaustas, ele tem uma visão que desperta compaixão, ele tem paixão pelas pessoas. Jesus não quer perder ninguém. Há uma grande necessidade nesta última hora de que a obra de Deus tenha necessidade, a obra tem necessidade de obreiros, ceifeiros, operários, pessoas que estejam dispostas a pregar. Irmã Elaine, o segredo da obra missionária, o segredo da obra missionária é que todo evangelista, todo missionário, ele precisa ter foco. E o foco é as almas, para que ele se torne frutífero, para que ele fique satisfeito e assim ele possa ganhar as almas para o reino. Eu concluo dizendo a você que nós não nos preocupemos com épocas, com estações, nós não nos preocupemos com períodos que a história nos permite viver, mas que nós abramos os nossos corações e fiquemos cheios do Espírito Santo, a fim de que este modelo de Cristo, que este modelo, ele entre em nós, e nós comecemos, tanto em Jerusalém, tanto em Samaria, tanto na Judéia, como tanto nos confins da terra, que a missão seja cumprida, e quando Jesus voltar, ele possa nos receber
fazendo a única e exclusiva vontade dele. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa derramar sobre você, que Deus possa derramar sobre a sua casa, sobre a sua família. E lembre-se, levantai os vossos olhos e vede as terras. Levante os seus olhos e foque nas pessoas que precisam de você. Que Deus te abençoe e saiba que Deus vai trazer os recursos para que você possa ganhar almas. Que Deus te abençoe, queridos. Eu quero ainda orar por você. Eu quero orar por você. Quero te dizer que ainda hoje à noite, depois das 20 horas, nós estaremos aqui fazendo a nossa live do culto de missões, que seria hoje à noite na nossa congregação. Os irmãos que levaram os seus envelopes para aquela oferta, eu estarei lá na igreja hoje, a partir das 18 horas, até as 19 horas para te atender. Atender individualmente, nós não podemos atender os irmãos de forma coletiva, mas você que quer uma oração, pode ir lá na igreja, nós estaremos juntos com vocês lá, orando, pregando a palavra para quem precisa e também não esquecer do nosso voto, na nossa oferta missionária. Você que vai levar a sua oferta, pode ir lá, eu estarei lá das 18 até as 19 horas para te atender. O nosso irmão diácono Daniel, ele estará do lado de fora controlando o fluxo e eu estarei do lado de dentro para te atender e orar por você. Estamos em tempos difíceis, mas infelizmente muitas pessoas estão, ao invés de se aproximarem de Jesus, estão cada vez mais distantes. Nós continuaremos. Eu saio aqui agora da live, estou descendo agora para as fazendas ali de Biraci, fazer algumas visitas e estarei à noite te recepcionando às 18 horas na nossa igreja. Você é meu convidado a orar por mim, a orar pela minha vida, para que Deus nos dê força, para que nós não percamos ninguém, mas muito pelo contrário, que nós possamos ganhar mais almas e atingir o maior número de pessoas possíveis para o reino de Deus. Quero agradecer você que me acompanhou. Então a nossa programação hoje à noite, após as 20 horas, nós estaremos na nossa live de culto de missões e também amanhã à noite nós teremos a partir das 20 horas a nossa live de oração, já tão tradicional. Você estará comigo nessa live, nós estaremos orando. Nesta live Deus fez milagres, Deus salvou pessoas, restaurou vidas. Pessoas já estão até sob cuidados de pastores que nós oramos e Deus fez a obra. Então você é meu convidado a estar comigo hoje à noite às 20 horas e amanhã nós estaremos também juntos a partir das 20 horas na nossa live de oração. Nós queremos agradecer a todos os irmãos. Se eu for citar os nomes aqui, pode ser que eu esqueça. Mas aproveitando, você que ainda está aí, vamos lá, vai dando um joinha aí nas nossas mensagens para eu falar o seu nome. Irmã Gabriela, irmã Enilce, a irmã Luciana. Isso, vai pondo aí que eu quero te agradecer por você estar comigo até agora. Quem mais está comigo? Presbítero Reginaldo, à tarde eu estarei aí. Irmã Angélica Martins, de Bom Jesus da Penha, glória a Deus. Vamos lá, vai dando joinha aí. Pastora Márcia Lúcio, Deus abençoe. Você que der o joinha, der um sinal, vamos estar orando. Miqueias Iote Amaral, de São Sebastião do Paraíso. Diácono, cooperador diácono, Lozeu, Deus abençoe a Estefânia. Alex Pereira, Lozeu novamente e Gabriela.
Quem é o próximo? Isaías e Nayara. Isso, glória a Deus. Quem é o próximo? Eu quero agradecer mais pessoas, porque às vezes tem gente que está online aí, mas não está comigo. Pedro Mendes, glória a Deus. Quem é o próximo? Maravilha. Quem é o próximo aí? Nós queremos te agradecer, viu? Por estar conosco até agora. Irmã Paloma Alves, glória a Deus. Maravilha. Irmão Enilson e a irmã Luciana ali na Fazenda da Mata, Deus abençoe. Cadê o próximo? O próximo irmão que está comigo. Você que está comigo aí, vamos lá, vamos junto. Ivanildo Carvalho, presbítero Ivanildo e a sua esposa, irmã Elaine. Estava com saudade deles hoje, né, irmãos? Mas eles entraram aí, glória a Deus. Quem é o próximo a se manifestar aí? Nós estamos quase chegando ao final. E você que esteve comigo, eu louvo a Deus pela sua vida. Vou orar por você agora. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Irmão José Benedito, glória a Deus. Vou deixar o hino aí, já já eu oro. Meus irmãos, eu quero neste momento orar por você. Eu quero estar orando pela sua vida e agradecer a Deus pela sua presença aqui conosco. Acabou de entrar aí o Juninho Penha, grande irmão, amigo, filhão aí, Deus abençoe. Nós vamos agradecer a Deus por esta manhã. Somos gratos pela oportunidade que Deus nos deu de estarmos estudando a palavra dele e de poder falar do amor de Cristo e de principalmente falarmos da responsabilidade da igreja na evangelização, nosso compromisso. Nós queremos comunicar aos irmãos que no próximo domingo nós estaremos a partir das 9h30, nós estaremos falando sobre a urgência do discipulado. Nós vamos estar falando sobre a urgência de formarmos discípulos para Cristo. Então você que é meu convidado no próximo domingo, você entra conosco no próximo domingo e nós estaremos, por certo, falando de algo especial, de algo interessante, que é fazermos discípulos. Deus abençoe, vamos orar. E lembrando aos irmãos que você que é nosso parceiro, que deu o seu nome naquele projeto,
Projeto Mão Amiga e o Projeto Visão de Águia. Você que tem desejo de também fazer parte com pelo menos R$ 30 por mês para nós fazermos a obra de Deus crescer na cidade de Ibiraci, é só você entrar em contato conosco no WhatsApp no 16 98 124 4140 e seja um contribuinte desta obra. Também agradecer aí pastor Marcos Santiago, acabou de entrar, Deus abençoe, do Jardim Francano, em Franca. Queridos, eu sou grato a Deus também pela vida dos irmãos ali que patrocinam e estão nos ajudando, né, na obra de Deus. A Ótica Paris Viu do nosso irmão Elias Pimenta, a Sucatas Nazareno do nosso querido irmão Leonardo, o também nosso querido engenheiro civil aqui da cidade, o nosso engenheiro Mário Sérgio Bertelli. Agradeço a Deus também pela borracharia do Alface, que também muito tem nos ajudado, e muitos irmãos, pessoas físicas que têm doado. Você que quer doar uma cesta básica para que nós possamos enviar às famílias carentes, nos procure. Lá em Ibiraci nós temos famílias precisando. Nosso irmão Elcio Gobo da Adonai acabou de entrar, Deus abençoe. Então você que tem interesse de nos ajudar, nós temos muitas pessoas que estão nos doando cestas básicas. E é uma carência ali, muitas pessoas carentes que necessitam da ajuda da igreja nesse momento, principalmente de pandemia, onde as pessoas estão sofrendo, elas precisam da ajuda da igreja. E o Evangelho de Cristo, ele precisa não ser somente de pregação, mas também fazermos o social. Então, se você quer me ajudar, eu vou repetir meu WhatsApp, a minha esposa vai escrever aí no rodapé, mas eu vou falar mais uma vez. Meu WhatsApp é 16 98 8140 8124, irmãos. Perdão, vou repetir. 16 98 124 4140. 98 124 4140. Você será bem-vindo para nos ajudar e juntos, Reciere lá de Itamugi, Deus abençoe, e juntos nós vamos ganhar almas para o reino de Deus. Oremos a Deus nesse momento e agradecemos a Ele por tudo que Ele nos concedeu nesta manhã. Querido Deus e Pai que estás no céu, eu te dou graça, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos deu nesta manhã de falar, Senhor, sobre o nosso compromisso, nós como igreja, como agência missionária. Senhor, o nosso compromisso em propagar o Evangelho, em levar o Evangelho àqueles que necessitam. E nós entendemos, foi muito claro que o Senhor nos ensinou nesta manhã, e nós não temos dúvidas de que é nossa obrigação, Senhor, é nosso compromisso fazermos discípulos, testemunharmos da sua palavra, falar do seu amor para as pessoas, é nossa obrigação. Então eu quero te pedir neste momento que o Senhor continue nos abençoando, continue nos dando graça, continue abençoando a tua igreja. E aonde, Senhor, estiver uma alma neste momento, carente, necessitada, que o Senhor vá ao encontro dessas pessoas, salvando, libertando, curando, resgatando e dando vitória. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, que a graça de Deus, ela esteja sobre nós e que nós possamos entender isso, que nós possamos, Senhor, agradecer a Deus, agradecer a Ti por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem feito ali na igreja em Ibiraci, o que o Senhor tem feito na cidade, por tudo que o Senhor tem feito através das lives, pessoas que voltaram para Jesus, pessoas que foram curadas, pessoas que foram tocadas pelo poder da Tua palavra. Senhor, eu quero Te agradecer
também, Senhor, pelos parceiros, os amigos, aqueles que ajudam, que contribuem, que trabalham, aos irmãos da Catedral AD Ibiraci, que são contribuintes. Abençoa cada um, não deixa faltar o pão, não deixa faltar a alegria, não deixa faltar a saúde, não deixa faltar nada aos teus filhos. Pai, eu estou te pedindo agora, fica conosco, nos abençoa neste dia, nos dá graça, é o que te pedimos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos hoje e sempre. Amém e amém. Quero concluir dizendo que agora mesmo já estarei em Ibiraci para nós fazermos algumas visitas e à noite, a partir das 18 horas, eu estarei na igreja fazendo os atendimentos individualizados das 18 às 19 horas. Sou grato a Deus pela sua vida e grato a Deus por todos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós e que todos que estão online comigo e que vão assistir este vídeo receba a bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Miqueias, hoje à noite, às 20 horas, nós estamos de volta. Amanhã, às 20 horas. Quarta-feira, às 20 horas. Sexta-feira, às 20 horas. Estaremos sempre aqui, juntos, levando a palavra da verdade. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.